Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você já teve a sensação de terminar a semana como se não tivesse concluído a metade daquilo que você havia planejado no começo dela? Você gostaria que o dia fosse de 48 horas? Você não descansa no seu dia de folga, porque sempre tem alguma coisa que você não conseguiu fazer durante a semana que você encaixa no seu dia de folga e você acaba não descansando. Você sente que está dando volta em círculos o tempo todo e o tempo parece voar, escoar pelas suas mãos, e tudo aquilo que você havia planejado no começo desse ano, aquela lista de objetivos e metas, parece que de novo, mais um ano, você não conseguiu nem a metade delas. Tudo isso, meus irmãos, está ligado diretamente com o que você considera como prioridade. O que é, afinal de contas, prioridade? Segundo o dicionário, prioridade é a condição do que é em primeiro, em tempo, ordem e dignidade. Interessante que um autor secular, num pequeno livro intitulado Por que Fazemos o que Fazemos, ele diz o seguinte, olha que interessante o que ele vai dizer, abre aspas: os caminhos que tomamos são fruto de escolhas. Vale lembrar que prioridade é uma palavra sem plural. Se você põe um S, deixa de ser prioridade. Quando ouço alguém dizer que tem duas prioridades, eu digo, então você não tem, precisa fazer uma escolha. A prioridade requer exclusividade, fecha aspas. Uma prioridade requer exclusividade acima de todos em importância. Davi, por exemplo, nos diz qual era a sua prioridade no Salmo 27, na primeira parte do versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. Paulo, no Novo Testamento, também escreve acerca de uma prioridade que ele tinha. No versículo 13º, do terceiro capítulo da segunda parte, ele diz assim: uma coisa faço. O único foco de Davi, o único foco de Paulo era o mesmo, embora em palavras diferentes. Davi tinha como ordem, dignidade e prioridade, que era contemplar, meditar na beleza do Senhor. Paulo, não o contrário, mas essa beleza, essa meditação o levaria a prosseguir para o alvo, que era ser conformado, parecido com o seu autor, o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Meus irmãos, esse registro da conversa de Jesus com Marta é único, maravilhoso. Você não vai encontrar em outro evangelho. Mas, apesar da sua brevidade, apenas 5 versículos, aqui nós temos, em outras palavras, o que é prioritário. E uma prioridade que excede essa vida, uma prioridade que reflete na eterna. Que o Senhor nos dê ouvidos nessa noite, e que sejamos um povo que conheça essa prioridade. Amém? Nossa história inicia no versículo 38, Jesus, comumente com seus discípulos, sempre viajando, a pé, de uma vila a outra vila. E era muito comum que durante a viagem, no final do dia, eles precisavam se preocupar com uma coisa: aonde nós vamos dormir e aonde nós vamos comer. Eles precisavam da hospitalidade de alguém. Eles precisavam que alguém abrisse sua casa. E cá entre nós, 13 homens. Eu não sei como que é o Luiz Gustavo na casa dele, mas lá em casa eu como bem.
O Samuel II come mais do que eu. Agora imagina, 13 homens chegando na sua casa, Grazi. 13 homens ocupando o quarto do Luiz, ou da Juliana, ou até mesmo o quintal da sua casa. Alguém precisava abrir a casa. Alguém precisava exercer exatamente o que a Grazi abriu em Hebreus capítulo 13, sem reclamação. Hospitalidade. E o texto nos diz que eles estavam passando num vilarejo ou numa aldeia. Embora, aqui você não vai saber que aldeia era essa, mas João, no capítulo 11 e no capítulo 12, no começo desses dois capítulos, ele vai dizer que era Betânia. Um povoado, um vilarejo de Marta, Maria e seu irmão Lázaro. E o texto nos diz em Lucas que certa mulher, possivelmente ao usar certa mulher, era o primeiro encontro de Jesus com aquela família. E todos nós sabemos que aquela família se tornaria os melhores amigos de Jesus. Certa mulher, Marta, hospitaleira, recebe em sua casa Jesus e seus discípulos. E ela tinha, o texto também informa no começo aqui, uma irmã caçula, Maria. E o desenrolar dessa estada de Jesus na casa dessas mulheres, a escolha que uma faz em contrapartida com a outra, tem tudo a ver com prioridade. Uma coisa é você receber alguém muito importante na sua casa, eu imagino como deve ser para as mulheres. Homem não liga muito para isso não, mas mulher precisa fazer até uma faxina, dependendo de quem vai receber, né? Precisa organizar aquilo que sempre ficou o mês inteiro bagunçado, mas agora a gente vai pôr isso no lugar, porque fulano ou ciclano vai vir na nossa casa, não é verdade? Homem não está nem aí, né? Deixa lá, sempre ficou aqui. Agora imagina se você tivesse a oportunidade de receber o próprio Deus na sua casa. O Deus que sabe muito bem como a sua casa é o mês inteiro, que não importa o quanto você precisa arrumar, Ele sabe. Ele vai olhar, vai dar assim, aquilo nunca esteve ali. Imagina você receber o próprio Deus na sua casa, o que você faria? Qual a comida que você ia preparar? O que você deixaria de fazer para recebê-lo na sua casa? Será que você estaria ocupado demais quando Ele batesse no seu portão? Será que você cancelaria algum compromisso importante? Será que você cancelaria uma consulta médica para receber Deus na sua casa? Imagina, que privilégio. E eu não quero que você culpe Marta hoje à noite. Eu não quero que você coloque Maria onde ela nunca quis estar também. Mas como que você reagiria recebendo Jesus na sua casa? Então vamos olhar aqui o que as duas irmãs faziam durante essa estada, essa hospitalidade que elas exerceram para Jesus. É interessante que, embora nós não vamos ouvir nenhuma palavra na boca de Maria, a atitude dela fala muito alto. Olha comigo o versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. O texto nos diz que Maria estava aos pés de Jesus, em outras palavras, ouvindo o ensino de Jesus. A propósito, mulheres, nesse contexto, não tinham esse privilégio, sentar aos pés de um rabino, ouvir o ensino dele. Maria, sem dúvidas, não deixou passar a oportunidade. Afinal de contas, ela tinha um rabino na sua casa, o rabino de todos os rabinos, o Senhor de todos os senhores. A postura de Maria expressa o desejo de aprender. Aqui está o ponto que é tão crucial, em que você e eu precisamos entender essa narrativa. Maria estava ouvindo atentamente a palavra de Deus, vinda dos próprios lábios de Deus, do Filho de Deus, do Deus encarnado. Ela era uma aprendiz intensa, ela bebia cada palavra, ela recebia cada palavra. Ela era uma aprendiz intensa. Existe uma grande admiração em qualquer discípulo aqui, ouvindo Jesus ensinar. Mas sem dúvidas, é importante destacarmos a prioridade de Maria
ao sentar aos pés de Jesus, a prioridade que ela deu ao seu ensino, à sua palavra. Por outro lado, nós vemos Marta. Porém, o texto nos diz, porém, estava muito ocupada. Em outra versão, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Que muitos serviços? No original, a palavra é diaconia, exatamente de onde nós tiramos a palavra para diáconos ou diaconisas. Serviço, esse amor sacrificial. Marta está servindo a Jesus e seus discípulos da melhor maneira possível, oferecendo, talvez, o melhor prato que ela sabia cozinhar. Talvez terminando de organizar alguma coisa na casa, que ela deveria ter feito antes, e não deu tempo, porque foi de repente, ela não havia programado aquela visita, não é verdade? Aqui eu chamo a sua atenção para um detalhe importante, especialmente para os leitores originais desse evangelho. Olha comigo, eu não vou ler, mas olha o que acontece antes desse versículo 38. Se você pegar do verso 30 ao 37, qual é a parábola? A parábola do bom samaritano. Uma parábola que Jesus usa para exemplificar o quê? A hospitalidade, o amor ao próximo, especialmente ao desconhecido. Respondendo à pergunta de um estudioso, um conhecedor da lei: quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Assim, em resposta do amor de Deus a mim, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus usa, do verso 30 ao 37, essa parábola. Marta é um exemplo de hospitalidade, é um exemplo de serviço, amor ao próximo, e ela estava exercendo exatamente uma ordem. Paulo, no capítulo 12, versículo 13, olha o que ele disse: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Marta não está fazendo nada errado. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, um texto que eu sempre trago à minha memória, quando alguém vem na minha casa sem me avisar. Não porque eu não queira recebê-lo, mas talvez eu prepararia um café, ou talvez eu não estaria fazendo algo que eu tivesse que talvez dizer não para aquela pessoa, porque eu não poderia interromper. Mas é um versículo que eu sempre trago no meu coração. Pedro diz o seguinte: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Sem reclamação. Marta estava fazendo isso. Você já imaginou a cena? Eu fico imaginando Marta correndo de um lado para o outro, na cozinha, picando a cebola, picando o alho. A pia começa a encher de louça. Ninguém, nem dos 12 discípulos, muito menos Maria, saiu para ir ao poço trazer água, porque a pia está transbordando de louça. Tem um cheiro de queimado no ar. Talvez o feijão está queimando. Falta 15 minutos para servir o jantar. O gato acaba de vomitar uma bola de pelo no carpete e Maria não faz nada. Maria simplesmente sentada aos pés de Jesus. Imagina ela olhando torto para Pedro. Pedro, interrompe aí Jesus, sopra no ouvido dele, para ele mandar a Maria vir me ajudar. Imagina a cena, se você estivesse no lugar de Marta. Eu não sei se já aconteceu com você isso. Às vezes você recebe alguém em casa, está cheio de coisa para organizar, né? Eu acho que os maridos, né, devem receber esse olhar torto das esposas. A gente é muito lento, né, para entender o que a gente precisa fazer. Qual que é a nossa iniciativa? Imaginem a situação de Marta. E é interessante que, nesse momento, Marta joga o pano de prato no chão e senta do lado de Maria. E vai ouvir o que Jesus tem para ensinar. Que é tão importante que Maria não faz nada. Nós sabemos que essa não foi a reação dela, né? Eu vou usar uma ilustração de uma peça infantil, ensinando exatamente essa situação. E a criança esquece a fala, porque Marta, indignada, vai até o menino e fala: Jesus, manda Maria levantar aí e vir me ajudar na cozinha. Ela fala uma vez, o menino esqueceu a resposta de Jesus, e ele fica quieto. Na verdade, ele não tinha lido o texto. E aí ela insiste: Jesus, manda Maria vir me ajudar aqui na cozinha. Na terceira vez, a menina insiste tanto com o menino que ele fala: Maria, levanta, vai ajudar a Marta.
O que Marta perdeu, meus irmãos, em suas ocupações, foi simplesmente escolher uma refeição mais simples, para que ela pudesse ter tempo, assim como Maria, e priorizasse aquilo que ela nunca poderia ter perdido. Por mais honrável que seja na atitude de Marta, o simples, o menos, muitas vezes é mais. E Jesus usa essa situação para dar uma lição sobre prioridade, não só a Marta, mas também aos seus discípulos. Ele usa Maria como exemplo dessa lição. Neste ponto podemos tirar algo muito prático, e o primeiro que eu quero deixar com vocês é um perigo. Qual o perigo? As nossas melhores intenções no serviço que prestamos a Deus, por mais honrável que seja, pode se perder no perigo de fazermos além daquilo que Ele espera de nós. Eu vou repetir. As nossas melhores intenções no serviço que nós prestamos a Deus, por mais honrável que seja, pode se perder no perigo de fazermos além daquilo que Ele espera de nós. E quando você faz mais do que Deus espera de você, em outras palavras, quando o serviço antecede a adoração e não o contrário, primeiro a adoração, depois o serviço, automaticamente você vai se irritar. E você vai se irritar com todos aqueles ao seu redor, porque eles não estão fazendo exatamente o que você está fazendo sozinho. Quantas mães não estão irritadas com seus filhos, porque estão sobrecarregadas com aquilo que elas não deveriam estar fazendo, especialmente por não terem buscado na palavra de Deus a orientação em suas decisões, ou na direção de uma decisão, e saber, como nós ouvimos aqui, qual é a vontade de Deus. O mesmo serve para muitos dos conflitos entre casais, entre homens e mulheres, que infelizmente, vocês não têm ideia, durante a pandemia, e agora esse pós-pandemia, quantos divórcios. Meu coração pesa quando eu ouço mais um casal, e eu estou falando no contexto evangélico, mais um casal que se divorcia. O mesmo serve para as igrejas, não é verdade? Quantas igrejas agitadas de um lado para o outro, até mesmo nas motivações corretas, talvez no desejo de alcançar o perdido, de servir suas sociedades, mas entram num ativismo, atiram para todos os lados, não chegam em lugar nenhum, não sabem qual é a visão de Deus, a missão de Deus para aquela igreja específica, resultando em membros cansados, desmotivados, por perderem a prioridade ao longo do caminho. Quantas igrejas morrem só no contexto norte-americano? Cada domingo, 12 igrejas fecham suas portas. Nós não temos aqui ainda um IBGE, entre aspas, nesse sentido, mas sem dúvidas, a gente não está muito longe dessa realidade. Reparem comigo que à medida que o tempo passava, Maria não ia servir Marta. Marta, ela não ficou apenas irritada com a sua irmã, mas observem a atitude dela, ela está irritada com o próprio Jesus. Ela está indignada com o próprio Jesus. Observe comigo no versículo 40, o pedido dela. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, não para ouvir, mas ela pergunta: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Uma reação explosiva, uma reação cheia de indignação. Quando eu li, enquanto eu preparava essa mensagem, me trouxe à mente as mesmas palavras dos discípulos naquele barco. Todos eles tentando tirar a água do barco, ia se afundar. Jesus dormia, e eles acordam Jesus e dão uma bronca: o Senhor não se importa que todos nós venhamos a morrer? No fim, culpamos a Deus por estarmos fazendo algo que Ele não pediu,
muito menos o consultamos e agora não assumimos a nossa responsabilidade dos resultados que Ele nunca havia prometido que seriam. Eu vou repetir essa frase. Quando nós nos sobrecarregamos com aquilo que Deus jamais pediu para você e eu fazermos, no fim nós vamos culpá-lo. Nós vamos culpá-lo por estarmos fazendo algo que Ele não pediu, muito menos o consultamos, e agora não assumimos a nossa responsabilidade dos resultados que Ele nunca havia prometido que seriam. Marta não havia percebido, meus irmãos, que naquele momento crítico da vida de Jesus, Ele teria preferido a comunhão dela do que o seu serviço. Seu senso de prioridade estava distorcido. Em outras palavras, a adoração precede o serviço. Eu vou ler um enxerto de um pastor, olha o que ele diz, que beleza e profundidade das palavras dele. Abre aspas. Dado o lugar onde Jesus estava a caminho de Jerusalém, algumas coisas eram mais importantes do que uma boa refeição. Mas Marta tinha certeza de que o que ela estava fazendo era o que Cristo mais precisava e queria. Nós somos assim. É tão natural pensar que Jesus precisa do nosso trabalho e que Ele não pode viver sem nós. Fecha aspas. Este é o segundo perigo que eu queria deixar para nós nessa noite. O perigo de pensar que nós somos indispensáveis no serviço que prestamos a Deus. Observe como o pedido de Marta gira em torno dela mesma. Olha só, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço. Diga, agora está dando uma ordem para Jesus, diz-lhe que me ajude, centrada nela mesma. Certamente devemos levar nossas responsabilidades a sério, sem dúvidas alguma. Mas pensar que Cristo precisa de nós e que somos indispensáveis é absurdo. Deus não precisa de mim ou de você para fazer o trabalho dele. É somente por sua graça que podemos servi-lo. É um privilégio sermos cooperadores de Deus. E Ele pode sair muito bem sem nós. Marta tentou forçar Maria a servir a Cristo à sua maneira. Ela queria Maria longe dos pés de Jesus e na cozinha com ela. Porque em sua opinião, o que ela estava fazendo era mais importante, era prioridade ali. Lucas 10, 41 ao 42, olha a resposta de Jesus. Olhe comigo a resposta de Jesus. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu não sei se vocês perceberam de novo essa palavrinha, necessária. Nós vimos da conversa de Jesus com Nicodemos, nós vimos a conversa de Jesus com a samaritana e toda vez essa palavra aparece. Necessário, necessária. E aqui nós podemos substituí-la com prioritário ou prioridade. Marta corrige Jesus, dá a ele uma ordem, e ele não devolve o mal com o mal, ele devolve o mal com o bem. Jesus aqui faz como em Provérbios, as palavras de um amigo, embora cause feridas, é em amor. E é interessante quando ele usa isso que normalmente no contexto bíblico é muito interessante, quando ele repete o nome, é afeição, é ternura. O mesmo ele fez com Pedro, equivocado. Quando Pedro disse, todos vão te salvar, mas eu estou disposto a morrer pelo Senhor, ele olha para Pedro e fala, Simão, Simão, o diabo me pediu para peneirar todos vocês. Simão, Simão, você é barro, você é frágil. Mas Jesus disse, portanto, eu orei por você, eu intercedi por você,
E a única diferença de Pedro e Judas é porque Jesus intercedeu por ele. E aqui Jesus fala, Marta, Marta. E eu gostaria de caminhar para um encerramento com o terceiro perigo. Terceiro e último perigo. Quando nós perdemos de vista o que é prioritário, aquilo que fazemos automaticamente se torna um ídolo. E ídolos, meus irmãos, podem nos dar a condição de servirmos naquilo que talvez Deus tenha te chamado para fazer. Não tem a condição de nos dar aquilo que Deus te chamou para fazer. Pelo contrário, Ele vai sugar suas forças. Ele vai tirar a sua alegria do serviço. Na verdade, o ídolo, ele não te dá a condição no serviço que Deus te chamou para fazer, mas pelo contrário, eles se tornam fardos. Isaías 46, versículo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Os ídolos do seu coração fazem muitas demandas de você, mas não suprem nenhuma delas. Pelo contrário, você é quem arca com todas. Aqui eu poderia entrar e estender o sermão numa vocação. Será que o que você faz, você foi chamado para fazer, como nós vimos aqui no vídeo, né? Eu achei muito bonito aquela mulher dizer que tinha um sonho, mas a alegria que ela se encontrou, ou encontrou em ser mãe, era muito maior do que ela havia sonhado. Hoje em dia o mundo não entende isso. Será que o que você faz é o que Deus chamou você para fazer? Ou porque você viu alguém fazendo? Ou porque você quer alimentar a expectativa do que as pessoas geraram em você para você fazer? Talvez isso se explica porque nós temos tanto péssimos profissionais na saúde, na educação, porque eles estão fazendo exatamente aquilo que eles não foram chamados para fazer, aquilo que eles não nasceram para fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, muitos estão se iludindo porque estão ganhando grandes salários e continuam infelizes e sendo péssimos profissionais. Eu gosto de um jovem que diz o seguinte, um jovem talentoso, que abriu mão para fazer algo simples, se envolver com a obra de Deus, como missionário. E eles perguntaram para ele, mas por que você abandonou essa carreira tão promissora, de um grande salário? E sabe qual foi a resposta daquele jovem? Ele disse o seguinte, eu prefiro fazer uma grande coisa por um salário pequeno, do que fazer algo tão insignificante por um grande salário. Meus irmãos, qual é a condição do seu coração? Por que você faz o que você faz? Muitas vezes, segundo a concepção de um pastor, Tim Keller, ele vai dizer que os ídolos que criamos podem se disfarçar de afeições ou preocupações legítimas, como a de Marta. Era uma preocupação legítima. Só que eles nos impedem de enxergar o nosso comportamento idólatra e quanto Deus é posto de lado e substituído em nossos corações. Talvez você tenha boas intenções para fazer algo, talvez diante dos olhos humanos isso é honrável, mas no seu coração simplesmente é mais um ídolo, porque você não está fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer, por mais simples que possa parecer para os outros. Será que o fato de nos agitarmos, nos preocuparmos, vivemos muitas vezes ansiosos, com tanta coisa, semana após semana, especialmente com aquilo que gera em nós mais tristeza do que alegria, mais cansaço do que prazer, não é um sinal de que estamos muito longe do que Deus quer que façamos? Essa é uma luta constante que eu enfrento, eu não sei vocês. A Vânia me conhece muito bem como esposa. Eu gostaria de estar fazendo mais umas 2 faculdades. Eu gostaria de estar estudando outras coisas também, para agregar ao que eu faço. Eu amo ser pastor. Eu nasci para isso. Até mesmo a minha primeira profissão, é impressionante como Deus, em sua sabedoria, usou para me aperfeiçoar nesse sentido. Mas eu sei que agora, no momento, eu entendo que é investir tudo que eu tenho, que eu sou, nessa igreja. Há outras vozes que me seduzem para fazer outras coisas, mas eu entendo e eu oro para que realmente eu não faça nada
nem além daquilo que Deus quer que eu faça. E é difícil, porque muitas vezes não traz resultados tão rápido como a gente gostaria, ou em outras formas que nós poderíamos usar, mas são humanas. Podem trazer resultados rápidos, mas não são duradouros, muito menos eternos. Você precisa fazer essa pergunta. Se você toda vez, ou toda segunda-feira, você não tem o prazer e a alegria de sair da cama, cuidado! Você talvez não está fazendo o que você deveria estar fazendo, especialmente aquilo que Deus chamou para você fazer. Se no final da semana você já está cansado, esgotado, porque só de pensar que vai começar uma outra semana e você não vê alegria nisso, tome cuidado. Não significa que aquilo que Deus o chamou para fazer será fácil. Seja como pais, seja como líderes, estudantes, cidadãos, seja o que for. Mas será leve se você faz priorizando a adoração. Se você troca a fralda e no seu coração você fala, estou fazendo isso para a glória de Deus, é mais importante do que qualquer gerente da maior empresa de Anápolis. Se ele faz com a motivação de vanglória, ou seja, que ele seja reconhecido pelo que faz. Eu vou repetir, se você troca fraldas, isso no seu coração você faz para a glória de Deus, é infinitamente mais importante do que qualquer gerente de uma empresa lá no Daia. Diante dos olhos de Deus, não vale nada. Marta falhou em não entender que na verdade não é o que ela tinha para oferecer a Jesus que era mais importante, mas o que ela deveria receber dele, e como consequência, adorá-lo. Quando você não entende que qualquer serviço que prestamos a Deus precisa ser um ato de adoração, em resposta ao que Ele já fez em nós, por nós, em seu Filho, isso se tornará um fardo. Abre aspas, servir a Deus não é um presente que oferecemos a Ele, mas que recebemos dele. Fecha aspas. Como está o seu coração hoje à noite? Quem você tem sido? Nós temos que ter tanto de Maria quanto de Marta. Mas quando nós invertemos as coisas, estamos pecando contra o Senhor. Estamos fazendo, você tem feito além daquilo que Deus chamou para você fazer? Você tem tido alegria no que você faz? Nós cantamos hoje à noite, sobre alegria. Os seus valores estão alinhados aos valores da palavra de Deus? Ou seus valores são mundanos? Você busca exatamente o que o mundo busca? Ou você tem contentamento no que você faz, por mais simples que seja, mas você entende que o que Deus quer de você é adoração, devoção. E eu vou deixar um convite de Jesus para nós essa noite, para você que talvez tenha se sentido carregando esse fardo, um fardo que Ele nunca colocou sobre você. Ouça o convite de Jesus para nós, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo aqui é uma canga, nós como, eu ia falar como goianos, ainda não sou, mas estou me sentindo já, aqui é muito comum, ou era comum, os carros de boi, e sempre o boi tinha um parceiro, e tinha uma canga, aqui é você colocar aquela canga, só que não é sua, é de Jesus. E é interessante quando você coloca a canga de Jesus, é Ele que carrega os seus fardos. E aí você encontra descanso. Aí você aprende.
E eu quero encerrar logo, olha o que acontece em seguida, no capítulo 11 de Lucas. Depois de tudo isso que nós ouvimos, olha o que acontece no pedido dos discípulos a Jesus, no capítulo 11 de Lucas. E é onde eu quero encerrar. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Isso não te impressiona? Imagina quantos milagres eles viram Jesus fazendo. Imagina a maneira com que Jesus ensinava, com autoridade. Não só a atitude, mas a reação de Jesus diante dos seus inimigos. Qual que seria, se você estivesse no lugar dos discípulos, um pedido que você fizesse a Jesus? Jesus, ensina-nos a pregar, como você prega. Ensina-nos a ressuscitar mortos. Ensina-nos a curar leprosos. Ensina-nos a expelir demônios. Ensina-nos a andar sobre as águas. Meus irmãos, isso aqui é impressionante para mim. Porque até mesmo no contexto evangélico, talvez, é isso que as pessoas estão procurando num pastor. Você já pensou em pedir isso para o seu pastor? Ou o seu pastor já tem sido exemplo disso? Porque olha o pedido desses discípulos para Jesus. A vida de oração de Jesus foi algo que impactou mais a vida desses homens do que qualquer outra coisa que ele fez. E adivinha, em outras palavras, o que significa oração? Descanso, dependência. E a propósito, se você ler Lucas, foi o evangelista que mais destacou a vida de oração de Jesus. E eles pedem para Jesus: ensina-nos a orar. Ensina-nos a depender do Pai como o Senhor depende. Jesus, muitas vezes, estava orando, terminou de orar, veio a multidão com necessidades legítimas, ele deixou a multidão falando sozinha. E ele foi para outros lugares, porque ele estava obedecendo quem? O Pai. Olha que interessante, a adoração é mais importante do que o serviço. Eram legítimas necessidades? Sim. Doentes, cegos, surdos, leprosos, uma multidão que tanto quanto outras multidões deveriam ouvir o ensino. Jesus deixou aquela multidão, lá no capítulo 5 de Lucas. Ele vai para outro lugar, porque ele entendia que era da vontade do Pai. Será que você está disposto a ter uma vida de oração, a ponto de ouvir a voz do bom pastor, e ter a convicção, por mais louco que seja o que ele peça para você fazer, você ter a coragem de fazer e obedecer? E isso começa com aquilo que ele quer que você faça, com aquilo que ele quer que você o sirva. Meus irmãos, vamos orar. E eu não estou aqui como alguém melhor do que vocês, principalmente nessa função, que sem dúvidas é um fardo, é uma responsabilidade enorme. Eu vou ter que prestar conta a Deus da vida de todos vocês um dia. Tiago vai dizer que não queira esse ministério. Não queira. Não queira. Mas você também tem uma responsabilidade. Você também tem um sacerdócio diante de Deus. Você também foi criado para algo específico que Deus sonhou para você fazer. E eu espero que um dia você não esteja doente, já idoso, e olhe para trás e diga: corri atrás do vento. Não vivi o que Deus me chamou para viver, não fui o que Deus me chamou para ser. E lembre-se, só há uma chance, só há uma vida. Leve isso a sério, reflita isso durante a semana, leia esse texto de novo em oração, e peça que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Priorize a palavra como Maria. Vocês têm tido o privilégio, nós gravamos todas as pregações, eu não sei quantos de vocês, durante a semana, ouve de novo a palavra pregada. Talvez o Espírito Santo vai ministrar de uma forma diferente do que ele fez hoje à noite. Aproveitem essa oportunidade. Muitos não têm o privilégio que vocês têm. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse culto prestado ao Senhor. Muito obrigado, mais uma vez, pelo carinho dessa igreja, que sem dúvidas eu não mereço. Isso é mérito do Teu Filho.
Obrigado porque o amor deles pelo Senhor fez com que eles prestassem essa homenagem. E eu quero devolver ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque eu sou quem eu sou pela tua graça. Embora eu esteja muito longe de ser o que eu deveria ser, mas como Paulo, uma coisa eu faço, esse alvo diante de mim, eu quero ser alguém que possa ser digno do teu Filho, a ponto de influenciar essa igreja para imitar não a mim, mas ao teu Filho. Continua me dando a graça de conduzi-los no caminho que o Senhor quer que eu conduza. Me conceda a graça de ser o pastor que o Senhor quer que eu seja, não o que eles querem que eu seja. Me dê amor o suficiente, como Jesus teve na vida de Marta, para dizer a verdade em amor e transformar a vida daquela mulher. E nós vamos ver uma outra conversa dele com ela e como aquela mulher mudou. Pai, sonda os nossos corações, Senhor. Sonda as nossas motivações, Pai. Destrona os ídolos dos nossos corações, Senhor. Talvez é o nosso marido, talvez é a nossa esposa, talvez são os nossos filhos, talvez é o nosso emprego, talvez é a nossa faculdade, talvez é algo que as pessoas queiram que nós sejamos, seja o que for, Pai. Destrona-os, seja realmente o centro das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a ser um povo que priorize a devoção diária ao Senhor. Ajuda-nos a ser um povo que antes de qualquer decisão, oremos e buscamos a dependência no Senhor. Ajuda-nos a ser um povo que discerne a voz do Senhor em meio a tanto barulho do nosso coração, em meio a tanto barulho externo, que possamos ouvir a voz do bom pastor, porque as ovelhas ouvem a boa e poderosa voz do bom pastor e obedecem. Pai, ajuda-nos como igreja a ser a igreja que o Senhor sonhou, não que eu sonhei, não que qualquer outro pastor que tenha passado aqui sonhou, ao que o Senhor sonhou, ao que o teu Filho, que é dono dessa noiva, sonhou. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a sermos como Maria, ao exemplo daquela mulher. Em meio à hospitalidade, ela escolhe algo muito melhor, a boa parte. Ela prioriza aquilo que nós nunca deveríamos deixar de lado. Ajuda-nos a sermos um povo que o adore em espírito e em verdade. E seja glorificado, Pai. Seja glorificado em nós, a despeito de nós, apesar de nós. Nos dê esse desejo. Atraia-nos a Ti mesmo. No nome precioso de Jesus que eu te peço. E mais uma vez agradeço pela Tua palavra, Pai. Amém.